pessoal, aqui é a Letícia. Eu sou nova aqui no blog, eu espero que vocês gostem de mim. Me desculpem por essa voz rouca, eu ainda estou me recuperando de uma gripe, foi bem feia dessa vez. Hoje eu trouxe para vocês a resenha de um livro da Joelle Charbonneau, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é O Teste. O Teste ele foi publicado no Brasil pela Editora Única, e tanto ele como os outros dois livros da trilogia contam com 318 páginas, que é o paraíso para as pessoas que gostam de ter padrões, como eu. O Teste, ele é um dos livros que me marcou de um jeito interessante. A crítica diz que ele lembra muito outros livros, como Jogos Vorazes, Divergente, às vezes até um pouco de Maze Runner. Talvez porque ele também tem essa pegada de distopia, pessoas que tentam salvar a humanidade, sacrifícios e essas coisas. Mas, para mim, O Teste ele não é um livro que pode ser facilmente comparado com outros, porque tem muitas coisas neles que são tão únicas, sabe? Como o próprio cenário. A história, né, ela se passa décadas após uma guerra que levou ao fim do mundo, como toda distopia, ou a maioria delas. A Guerra dos Sete Estágios. Ela aconteceu em duas fases, uma em que os humanos lutaram contra os outros, e a segunda fase, que são os 3 últimos estágios, que a Terra, depois de todas as armas biológicas, químicas que eles lançaram, ela se revoltou e contra-atacou. Tsunamis, furacões, e isso levou a quase extinção da humanidade. Por causa das grandes baixas, os humanos, ao menos a maioria dos que sobreviveram, eles se juntaram sob um único governo, que tinha como princípio encontrar líderes fortes e capazes de fazer qualquer coisa pelo bem maior. E assim foi criado o Teste, que servia como porta de entrada para a faculdade, que era a única do lugar. Esses humanos, eles se espalharam em várias colônias e a capital, que é Tosso City. A nossa história ela começa, né, com o dia da formatura da nossa protagonista no ensino médio, que é a Malência Vale, a nossa Cia. E segue as aventuras dela, por assim dizer, ao longo do teste. E uma das principais frases da história, assim, que impulsiona várias das atitudes dos personagens, e também vem na própria contracapa, não confie em ninguém. E seus amigos e inimigos são as mesmas pessoas. A gente já vê daí que um dos principais conflitos da história está nos próprios humanos, suas próprias crenças, seus modos de pensar, de agir, e que isso leva a um conflito entre eles, e que pode ser amplificado pelo ambiente, né? A pressão que exerce sobre eles. O teste, para mim, é como se fosse um Enem da vida, né? Só que com a diferença de que ele não tem nada de docente. Não é simplesmente um resultado negativo que você vai ter. A sua vida pode correr um risco. Tem 3 aspectos do livro que realmente me chamaram muita atenção. O primeiro são os personagens, o segundo é o cenário, o mundo, e o terceiro são as próprias ações, né? As discussões que a autora traz. Sobre os personagens. A Cia era uma pessoa forte, né? Ela seguia pelas emoções dela, mas sem abandonar o lado racional. Ela sabe usar o que tem ao redor dela ao seu favor para resolver seus problemas, mas ao mesmo tempo ela não deixa seu coração de lado. Ela é uma pessoa gentil e, como
alguém disse, não vou dizer quem, porque já é spoiler, ela é boa demais para eles, para nós. E é interessante ver os conflitos que acontecem dentro da cabeça dela, porque ela sabe que para sobreviver a tudo que vem pela frente, ela vai ter que tomar escolhas que ela não tomaria. Ainda mais com a criação que ela teve em Cinco Lagos, que é a colônia dela, com o respeito à vida, aos seres humanos e tal. Outro personagem que me chama muita atenção, e ele não é o par romântico, por incrível que pareça, é o Will. O Will, ele é uma daquelas pessoas que você olha numa sala e você pensa, nossa, é o palhaço. Ele vive contando piadas, histórias. E, em geral, parece uma pessoa muito enérgica, animada. Mas a gente sabe que não é só isso que há nele. Portanto que ele teve capacidade de chegar ao teste também. E a gente sabe que ele não poupa esforços para conseguir o que quer, de certa forma. Como posso dizer? Ele é como se fosse para colocar naquela escala de preto e branco, o moral e o ético, o bem e o mal. O Will seria realmente um personagem na área cinza. Você cria uma relação de amor-ódio com ele. E isso é uma das coisas que me cativam no personagem. Ele foi o primeiro que realmente me prendeu a ler a história. Ele e a Cia. E também tem o Thomas, que é aquela pessoa que você olha e sabe que é gentil, tá sempre disposto a ajudar os outros. E como todos os outros personagens da autora, nós sabemos que não é só isso que há nele, que há um outro lado que nem nós e nem a Cia conhecemos ainda. E realmente, todos os personagens são bem tridimensionais nesse ponto. Eles têm seus defeitos, têm suas forças, têm, né, suas falhas também. E isso realmente torna a história muito mais interessante. O segundo ponto que me chamou a atenção foi o mundo que a autora escolheu para trabalhar. Né? A estrutura política, como ela não deixa de lado que sempre houve um outro grupo que não concordava com a criação do governo, né? A comunidade das Nações Unidas, acho que era isso mesmo. E ela traz também, tipo assim, pelo menos no primeiro livro, ela dá como se fosse um pequeno gostinho do que vai vir adiante, né? Que traz um pouco do que pode vir adiante, que são as relações políticas, as consequências, o porquê do governo ainda fazer esse teste. E isso também, como isso afeta os jovens, né, que chegam lá cheios de sonhos e nós vemos como eles mudam ao longo do teste, isso realmente é muito interessante. E também o fato deles ainda estarem tentando se reerguer. Porque como com todas as armas biológicas, as químicas, tudo, a terra e as águas ficaram todas contaminadas. E, inclusive o pai da Cia e o irmão dela fazem parte disso, e eles têm um trabalho muito longo de revitalização e eles trabalham com a genética das plantas para criar mais alimentos, tem um racionamento forte de água e energia. E em Cinco Lagos, principalmente, eles têm essa cultura de não desperdiçar nada. Ainda mais porque Cinco Lagos é a colônia mais distante e a menor de todas. Então, eles têm que cuidar do pouco que eles têm. E a relação das colônias com o Tosso também é muito interessante. Ainda mais porque, para nós e para a Cia, que nunca viu a cidade, nós vamos descobrindo aos poucos e mesmo na cidade nós vemos que tem aquela desigualdade, apesar de todos falarem dela como se fosse um paraíso, com recursos abundantes e tal. E isso
nos leva a refletir um pouco sobre o que nós estamos vivendo hoje, né? Que são alguns com muito e outros com muito pouco. Né? E a outra coisa que me chamou a atenção foi as discussões da autora acerca do meio ambiente, né? Que eles lutam tanto para preservar o que nós, para preservar e restaurar o que hoje nós temos em uma quantidade tão grande, mesmo assim muitos não dão valor, como a moral e a ética elas entram em conflito em algumas situações, e também o quão longe alguém pode ir pelo bem maior, o preço de uma vida e todas essas coisas que se entrelaçam no meio da trama e que te fazem refletir depois, realmente. Então, é realmente um livro que eu recomendo muito. Vocês podem ler, que eu tenho certeza que vão gostar, principalmente quem é fã de distopias. O Teste, como eu já falei, é uma trilogia. São 3 livros de 318 páginas. É uma leitura que realmente vale a pena. Vale muito, muito a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo de chocolate para vocês. E até a próxima.